teletrabalho. Uma das novidades da reforma trabalhista, uma das muitas novidades da reforma trabalhista, é termos uma disciplina positivada sobre o teletrabalho. Teletrabalho, home office, outras formas que pode se dar à expressão. Como é que nós passamos a ter previsão sobre esse tema? Porque a expressão que passamos a ter é tecnicamente utilizada de forma precisa. Por quê? Porque não havia nenhuma previsão específica sobre a disciplina do teletrabalho, apenas aquela menção genérica lá no começo da CLT, para respaldar, para não haver nenhuma discriminação. Só que agora o teletrabalho, né, ele está incorporado ao sistema de forma expressa como uma disciplina que a gente precisa compreender. A primeira menção é dizer que o teletrabalho foi incluído como um inciso terceiro no artigo 62 da CLT. O artigo 62 da CLT traz os trabalhadores que não estão abrangidos pelo regime da limitação do trabalho, da duração do trabalho, né? Nós tradicionalmente tínhamos lá os exercentes de cargo de confiança e os trabalhadores externos. Agora, o teletrabalho, né, o trabalho prestado fora do local de trabalho, está, por previsão legal específica, entre as hipóteses em que não há uma limitação formal da duração. E isso é algo que a gente pode tentar refletir, não é mesmo? Será que a jurisprudência vai enquadrar o teletrabalho da mesma forma como tem enquadrado o artigo 62 na parte do exercente de cargo de confiança ou do trabalhador externo? Por quê? Porque como é que tem sido a disciplina sobre isso? São hipóteses legais de ausência de limitação de jornada. Mas por quê? A lógica do exercente de cargo de confiança era por quê? Porque ele se confundia com o empregador, tinha poderes de gestão, então neste caso não faria sentido ter uma limitação do seu horário, já que ele mesmo faria o seu trabalho. Da mesma forma do que o trabalhador externo, porque não seria possível controlar a sua jornada. Amigos, vivemos em um mundo diferente e vemos que, muitas vezes, alguns desses exercentes de cargo de confiança, na prática, tinham uma fidúcia especial em relação a outros empregados, mas eram fiscalizados quanto a seu horário, quanto às atividades, como qualquer outro empregado. Da mesma forma, pessoas que trabalhavam na rua externamente tinham que retornar ao posto de trabalho no começo e no final do expediente, o que já mostrava algum tipo de controle. E a jurisprudência trabalhista foi se construindo nesse sentido para imaginar que nessas situações, como não era possível haver um controle de horário, eles estariam, quando não fosse possível estabelecer o controle de horário, eles estariam realmente excluídos. Mas quando fosse possível, as hipóteses que eu mencionei, você deferiria horas extraordinárias e são pleitos que ocorrem com relativa frequência no seu trabalho. Com o teletrabalho, eu acho, sendo aqui tentando exercitar um dom de profecia que eu não tenho, que vai acontecer a mesma coisa. A ideia é que o teletrabalho, a priori, como um trabalhador externo, como um exercente de cargo de confiança, não terá controle de jornada, não terá o limite de duração. Ele trabalha na hora que ele quiser, ele tem que prestar contas do seu serviço. Nessa circunstância, se for possível estabelecer alguma forma de controle de horário, e pense que a internet, os meios telemáticos permitem esse tipo de controle, ainda que seja um login, logout, algum tipo de identificação digital, de retina ou de qualquer outra forma que a criatividade e o talento humano possa fazer, sem sombra de dúvida, eu acho que podem se enquadrar na mesma situação. Então, repito, a priori, o teletrabalho, seguindo a nova linha do 62, vai ser também uma atividade que não tem uma limitação legal de horas extras, como o cargo de confiança, como trabalhador externo. Mas se tiver, eu acredito que a jurisprudência vai flexibilizar isso. Cabe ao futuro dizer. Só que a ideia do teletrabalho não se limita a essa previsão.
temos outras novidades. Vamos agora para a tela? A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste capítulo. É o artigo 75A. O 75B fala: considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador. Aqui é interessante, porque tem um preponderantemente, ou seja, pode o indivíduo comparecer eventualmente, sem nenhuma frequência ou periodicidade fixa, na sede do empregador, sei lá, para prestar contas, fazer algum outro tipo de levar materiais, algo do gênero, e isso não caracterizaria ou desvirtuaria o teletrabalho. Preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Essa é uma ideia importante. Por quê? Porque o indivíduo que já trabalha externamente não é teletrabalho, é trabalho externo. Porque aqui eu tenho uma situação do indivíduo que usa a internet, usa meios telemáticos para trabalhar em sua própria casa, por exemplo, ou em um outro local, em um escritório virtual, em algum local que ele vá e preste o seu serviço, numa lan house, alguma coisa fora da atividade do empregador e fora das dependências dele. O parágrafo único esclarece algo que é muito importante. Vamos lá? O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. É exatamente o que eu mencionei quando falamos sobre essa situação do indivíduo que comparece lá, vai prestar um serviço, vai lá dar uma opinião, participar de uma reunião. Isso por si só não descaracteriza. Vamos ver mais disciplinas ainda. Artigo 75C. A prestação de serviço na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Parágrafo 1º. Poderá ser realizada alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em atividade contratual. Parágrafo 2º. Poderá ser realizada alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Aqui é alguma coisa interessante. Perceba que, tradicionalmente, determinadas mudanças de regime de trabalho precisavam de autorização em norma coletiva, pelo menos. Aqui não. É por mera contrato individual, mera manifestação de vontade individual entre as partes. A ideia do mútuo acordo. Agora, note que há um requisito aparentemente de validade. É preciso que haja uma formalização em um aditivo contratual. Pelo menos isso, não é mesmo? Para dizer que teletrabalho é uma situação excepcional. Tem de ser do interesse, e pode ser do interesse do empregado, fazer teletrabalho, né, para estar mais próximo de seus filhos, ou da sua família em geral, ou para algum tipo de dificuldade de deslocamento. Isso aqui pode ser algo interessante para o empregado, né? A ideia em si do home office, do teletrabalho. Agora, é preciso que se formalize. Nesse campo, nós temos que pensar numa profissionalização da relação, a ponto de admitir que possa se mudar do teletrabalho, do presencial, para o teletrabalho. Mas do teletrabalho para o presencial, o cara estava já construindo a sua rotina, trabalhando só dentro da empresa. O empregador diz assim: agora você vai trabalhar dentro da empresa? Não, aí é preciso que tenha uma transição mínima de 15 dias. São 15 dias, não são 15 dias úteis, a mudança para os dias úteis é só para efeito processual, de 15 dias, né? E com registro em aditivo contratual, ou seja, é preciso formalizar. Uma questão interessante de uma certa polêmica é o artigo 75D, que trata sobre o custeio do material que se usa no teletrabalho. Vamos lá? As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção,
ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Parágrafo único. As utilidades mencionadas no caput desse artigo não integram a remuneração do empregado. Qual é o grande lance a compreender sobre a matéria? Nós vamos ter que verificar que a utilização dos equipamentos próprios do empregado, ou aquisição pelo empregado para fazer teletrabalho, né, não são necessariamente ônus do empregador, pela previsão. Isso tem que ser objeto de contratação. É preciso dizer quem vai pagar o que para fazer o teletrabalho. Então, pode-se atribuir integralmente a responsabilidade ao empregado. O que, verificando a observação do que geralmente acontece, não é algo raro, mas é preciso efetivamente neste campo, já que para pensar o teletrabalho tem de ser feito especificado por contrato, né, por instrumento contratual, que isso também seja levado em consideração. E a pergunta que não quer calar: e se os indivíduos esquecerem? Fizeram um contrato, teletrabalho formal, mas não trataram dessa matéria. É ônus do empregador que assume o risco da atividade econômica, ou é ônus do empregado que é muitas vezes o proprietário ou o contratante desse material, né? Essa é uma questão interessante. No passado, se resolvia diretamente com o artigo 2º da CLT. Hoje, dentro dessa nova diretriz ideológica dessa modificação, talvez a resposta vai ser, depende, a resposta vai ser a priori do empregado, a menos que o empregador pratique algum ato que leve a crer que ele é o responsável. Por exemplo, se o empregador aluga um determinado equipamento e disponibiliza ao empregado. Mesmo que não tenha feito formalmente por um contrato individual, ele que está assumindo esse custeio, já que a iniciativa da contratação não foi do empregado e sim do empregador. Último dispositivo aqui que é uma boa intenção. Vamos lá? Artigo 75 o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Essa é uma questão importante. Por quê? Porque, de fato, né, nós temos que nos preocupar com as doenças ocupacionais. Eu sempre digo em sala de aula, eu sou juiz há mais de 22 anos, né, e fico lembrando, né, que quando eu fiz o concurso em 95, eu ficava dizendo, meu concurso era bem menos difícil do que o de hoje. Por quê? Porque eu só tinha que estudar direito. Hoje o indivíduo faz o concurso, tem que saber medicina, porque ele precisa saber o que é tendinite, tendinossinovite, síndrome do túnel do carpo, distúrbio do manguito rotator, várias coisas que eu só aprendi com o tempo, com os laudos periciais. Então, de fato, né, há uma necessidade de ter uma preocupação com doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. E, neste caso, né, a ideia de campanhas educacionais, de instruções expressas, para que se possa evitar a ocorrência, prevenir a ocorrência de doenças ocupacionais. Vamos torcer para que os empregadores façam isso. Se não fizerem, pode haver uma inversão do ônus da prova, isso pode ser um reflexo processual em relação ao empregado, né? Mas fazendo, vamos torcer para que as pessoas não adoeçam.